Bom, hoje nós daremos início ao módulo 9, que fala sobre as medidas na circunferência. Então, a primeira coisa que a gente precisa relembrar está aqui, ó, no Você Já Estudou. Então, vocês vão fazer um asterisco aí na apostila de vocês, na página 406, que é importante relembrar isso. Porque lá no módulo 3, nós vimos que um arco é uma parte da circunferência. Então, por exemplo, aqui está destacado em vermelho o arco AB. Como a gente coloca o nome, a gente coloca o AB e essa curvinha aqui em cima que representa o arco, tá? Então, vamos pegar aqui na atividade 1. Já está pronto aqui para vocês. O que é medir? Né? Medir, eu já disse para vocês, que é comparar, né? Algo, algum instrumento, alguma outra medida com aquilo que a gente quer medir. Então, nós podemos resumir 3 ações para medir. Nós temos que escolher uma unidade de medida, por exemplo, se a gente quer medir em graus, em centímetros, em metros, em quilômetros, a gente tem que verificar quantas vezes a unidade de medida cabe no objeto a ser medido e representar numericamente o resultado da medição. Então, nesse exemplo aqui no exercício 2, logo abaixo, ele vai dar 2 circunferências. E ele vai usar essa medida U aqui como unidade de medida. Então, por exemplo, quantos U cabem dentro do arco AB? Então, cabem 1, 2, 3, 4, 5 U. Então, eu escolhi uma unidade de medida que chamei de U. Então, vou virar a página aqui, pessoal. Ó, então, aqui, nós temos quantas vezes U cabe no arco AB? 5 vezes. Represente numericamente o resultado da medição que você acabou de realizar. Então, medida de AB é igual a 5U. Então, ele vai pegar uma atividade aqui parecida para a gente comparar essas medidas aqui. Então, eu tenho uma circunferência que eu vou chamar esse 1/4 de circunferência de legal. Então, eu quis chamar de legal, eu vou chamar de legal. E aí eu quero usar isso aqui como unidade de medida para comparar as outras circunferências. Então, por exemplo, a circunferência A, eu tenho 2 legais que cabem aqui dentro. Então, qual é a medida da circunferência aqui que está destacada em vermelho? 2 legais. Aqui, 3 legais. E nessa aqui, nós temos só metade de um legal. Então, claro que na prática, no nosso dia a dia, não existem essas unidades de medida. Legal, U, é só um exemplo, tá? Então, nós vamos ver qual é a unidade de medida que a gente utiliza na circunferência, tá? Na página 408, nós temos um pouco da história da matemática. E é importante frisar que Parco de Niceia dividiu uma circunferência em 360 partes iguais, criando a unidade que conhecemos até hoje, que é o grau. Então, a unidade de medida de uma circunferência é o grau e o símbolo é essa bolinha que nós temos aqui. Bom, continuando, pessoal. Agora, eu tô lá na página 409. Bom, observando a figura, notamos que um arco de medida 1 grau já é bem pequeno. Porém, para a astronomia, que trabalha com circunferências muito grandes e necessita de bastante precisão das medidas, foi necessário criar unidades ainda menores que o grau. Então, o grau, um arco de 1 grau foi dividido em 60 partes. E cada parte obtida
passou a representar 1 minuto. Então, nós temos aqui, vamos grifar essa parte aqui, ó. Nós temos submúltiplos do grau. Como assim submúltiplos do grau? Nós temos o minuto e nós temos o segundo. Então, nós podemos representar como 1 grau equivale a 60 minutos. Muito parecido com a hora, né? 1 hora tem 60 minutos. Só que agora nós estamos falando de medidas de arcos ou de ângulos, que é o grau. Então, 1 grau equivale a 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos, representado por essas duas aspas aqui. E 1 grau equivale a 3.600 segundos. Então, isto aqui é muito importante vocês gravarem, tá? Então, a medida de tempo, ó, tem até um exemplo aqui para vocês não confundirem. Medida de tempo a gente pode dar da seguinte forma: 2 horas, 20 minutos, 35 segundos. E a medida de arco, a gente também pode dar em minutos e segundos. Só que a representação dos minutos e segundos é com esse símbolo aqui, ó. Então, 15 graus, nós temos aqui 30 minutos e 10 segundos, tá? Então, é importante vocês verem essa aula, se precisar, volta, vê novamente, que a partir da próxima aula eu vou passar para vocês como a gente pode fazer as operações com medidas de graus, minutos e segundos.